Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Mano Menezes muda o time, a escalação, promove a estreia de Pedro Raul, mas mesmo assim perde a quarta consecutiva, desta vez em casa para o Novo Horizontino. Olha, a crise não termina. Será que o Mano Menezes vai continuar como técnico? Eu ouvi a entrevista dele. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Meus amigos, o domingo já começou azedo pro torcedor do Corinthians, que vai começar a semana, dessa forma, não tem como ser diferente. 11 da manhã, Neoquímica Arena, o Corinthians em busca de uma recuperação, promovendo a estreia do Pedro Raul desde o começo, entre os titulares, fazendo algumas alterações de jogadores que não vinham atuando bem, como o Fausto Vera e o Matias Rojas. Vai encarar a equipe do Novo Horizontino, que é uma boa equipe, deu trabalho pro Palmeiras na primeira rodada, quase conseguiu o acesso para a Série A, para a elite do futebol esse ano. Sim, o Novo Horizontino do Eduardo Batista brigou pelo acesso. Quem não viu a Série B, eu te conto. Uma equipe muito bem organizada, muito bem estruturada, especialmente defensivamente, mas que ainda assim sabe conseguir os seus resultados. Foi enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, como sempre, com 40 mil torcedores em média, num sol forte, o jogo 11 da manhã, mas assim, a gente imaginava que o Corinthians pudesse se recuperar, depois de ter perdido em casa também para o São Paulo, na quebra do tabu depois de 10 anos, no Majestoso, no meio da semana. Nada disso aconteceu. Gente, tá difícil, tá difícil. O Mano Menezes tirou o Rojas, tirou o Vera, tirou o Yuri Alberto, colocou o Pedro Raul no ataque com o Gustavo Silva, o Mosquito e o Romero. Fez o que eu gostaria que ele fizesse, porque você fixa um atacante, abre dois pontas e tira o Fausto Vera, que não estava jogando absolutamente nada. Mas aí ele coloca o menino Matheus Araújo, juntamente do Raniel e do Maicon. Maicon, meu Deus do céu, não consegue performar. O Raniel ainda se salva, que é um jogador que busca o jogo o tempo inteiro. A defesa teve que ser modificada, porque o Caetano foi expulso no Majestoso, então entrou o Raul Gustavo junto do Félix Torres, o Fagner e o Hugo nas laterais. Esse é o time do Corinthians. O Novo Horizontino joga com 3 zagueiros, tem uma defesa muito alta. E aí, mesmo quando o Corinthians buscou o Pedro Raul pela estatura que ele tem de mais de 1,90 m, o time teve dificuldades. Mas assim, já me chamou a atenção quando ele muda o time já na arrancada, colocando desde o início o Pedro Raul, que eu pensei, caramba, porque assim, se o Pedro Raul, tô pensando aqui antes da bola rolar, se o Pedro Raul tem dificuldades no jogo, ele perde os 2 jogadores, Ele perde um jogador que recém chegou e que vai precisar de uma adaptação e que tem 2 treinos com essa equipe, ele perde esse cara no sentido figurativo, do tipo assim, poxa, não é necessariamente a solução, e perde o Yuri, que acabou sendo colocado no banco de reservas para entrar no segundo tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu gostei do Pedro Raul, e é difícil falar isso depois de um 3-1, depois de estar 3-0, depois de ele ter perdido um gol feito no primeiro tempo, mas vocês têm na memória gols feitos perdidos pelo Yuri? A gente tem lembrança do Yuri de pouca participação, de muitas vezes um domínio equivocado, uma bola que bate na canela, ou aquele lance bizonho, nem lembro contra quem era, que ele recebe um lançamento, ele tá na frente do goleiro e ele dá um kicker de futebol americano, assim, ele dá uma pedalada, a bola sobe lá em cima, não deu para entender o que ele quis fazer ali naquele jogo, naquele lance. O Yuri não cria muitas chances claras. O Romero perde um gol contra o São Bernardo, que a bola passa do lado da trave, e muita gente falou assim, poxa, se fosse o Yuri que perdesse esse gol, a galera ia estar massacrando. A questão é, o Yuri não perde gols. Ele sequer perde gols. E eu não estou aqui para valorizar muito o que fez o Pedro Raul perder um gol. Não vamos chegar nesse nível de loucura, do tipo assim, não, mas ele está perdendo gols legais, assim, vamos valorizar. Não é isso. Mas assim, é um jogador que chegou ontem, literalmente, praticamente, quase que literalmente, porque ele chega acho que no meio da semana, terça ou quarta-feira, treina quinta e sexta, é anunciado na sexta, apresentado no sábado e joga no domingo. Olhem o tamanho do desespero. O Pedro Raul, gente. O Pedro Raul virou o Ronaldo Fenômeno, do tipo, bota o cara para resolver. E não é assim. Não é assim até porque o sistema não funciona. O Corinthians não tem um meia articulador. Teria um Matias Rojas, mas que não consegue jogar e entrou no segundo tempo. O Matheus Araújo não é esse jogador. E o Rodrigo Garro não joga. Aí fica difícil. Então o Mano Menezes tentou com o que ele tinha à disposição, mas ele também é responsável.
E ele falou na entrevista coletiva, eu assumi a bronca de fazer essa reformulação. E questionado, porque a galera já está pedindo a cabeça dele, ele disse, vou tocar o processo até quando acharem que sou eu que tenho que fazer isso. E eu não sei quanto tempo vai durar até o Augusto Melo manter o Mano Menezes no cargo. Porque assim, tá difícil. Entra jogador, sai jogador, ele muda a escalação e o time continua tomando taca, gente. Em casa. Perderam o respeito pelo Corinthians. Perderam. Todo mundo ganha lá. O Novo Horizontino nunca tinha vencido lá. Venceu. Nem preciso falar do São Paulo, do Inter, do Bahia, dando de 5. É impressionante. Você tem um tabu para quebrar contra o Corinthians? Marca esse jogo. Marca porque é a hora. Não tem jeito. O Corinthians não ganha mais de ninguém, nem em casa. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. O que fizeram com o Corinthians, assim, é uma responsabilidade generalizada, né? É da gestão passada, é das gestões passadas, é dos jogadores que, pelo amor de Deus, o início do segundo tempo foi vergonhoso. Mas foi assim, foi um deboche para o torcedor. O Novo Horizontino trocou passes dentro da área do Corinthians. E o Corinthians começou a tomar 2, 3, assim, do Gênison. Com todo respeito ao Gênison, fez um hat-trick. O cara não marcava. Acho que tinha quase um ano. O Gênison é o seguinte, gente. O Gênison sem querer, assim, destruir o profissional, porque é um cara que está lá, né, digamos assim, fazendo a dele, né, e não tem nada a ver com isso, né, mas, assim, é um casinho, gente, é um centroavantão, assim, de área, é um cara que... O Corinthians consagrou o Gênison. O Gênison fez 3 gols na Neoquímica Arena, fez um hat-trick no Corinthians, mas como se estivesse jogando, assim, na pelada de condomínio. Então, assim, tem alguma coisa muito, mas muito errada. Porque a gente pode ficar aqui elocubrando, fazendo teses, que a reformulação, que a adaptação e não sei o quê. Não pode, gente. Não pode o Novo Horizontino jogar do jeito que jogou na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Tratou o Corinthians como um time minúsculo. Trocou passes dentro da área e chegou um momento que os caras começaram aqui, ó. De tão fácil que estava a coisa. O Corinthians não impõe mais respeito. Acabou a farra, Rubão? Não, pelo contrário. Começou a farra dos adversários. Os caras deitam e rolam. É salão de festas. É impressionante. Cara, é ridículo o que está acontecendo. É ridículo. O Mano Menezes mudou o time. E aí, assim, aí o Pedro Raul perde um gol. Mas, assim, eu gostei do gesto técnico já, né? Voltando ao que a gente estava falando. Pô, ele dá um drible no cara, fica na frente do goleiro. Mas aí, é só empurrar para dentro do gol. O que você quis fazer? Tirou demais... Perdeu um gol, beleza. Aí depois o Corinthians visivelmente começou a jogar a bola para a área para tentar buscar o Pedro Raul. E, como eu disse, o Novo Horizontino tem 3 defensores, os 3 muito altos, e a bola não ia chegar. Não ia chegar. Aí o Romero brigando como sempre, o Mosquito como sempre lá na direita, são jogadores que entregam tudo mais, aquela coisa toda, é um esforço hercúleo, né? Achei o Pedro Raul participativo, mas vocês já conseguem perceber que ele não tem tanta mobilidade. Ele é isso aí. Ele vai sair da área muitas vezes para brigar com o corpãozinho que ele tem. Vai conseguir uma finalização que outra, mas ele é esse cara mais posicional. O Yuri, como a gente também imaginava, eles podem jogar juntos. E é o que o Mano faz no segundo tempo. Mas a coisa já estava tão ruim, que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. O Matheus Araújo perdeu também... 2 gols, né? 2 finalizações que ele consegue desferir, mas ele também não é a solução. Também não é a solução. O Ranieri, acho que é um jogador que continua sendo muito esforçado e ele ainda é a primeira opção de saída do técnico. Aí o Mano Menezes vem na coletiva e diz assim, é porque realmente depois que a gente perde o jogo, todas as alterações são ruins, né? Você troca quando não tem que trocar, você troca o jogador errado. Agora, se você ganha, você acerta. Não estamos falando de consequência. Estamos falando de causa, mano. O time piora quando você resolve trocar e tirar um cara que tá bem no time, não o contrário. Não é que o time jogou mal porque você... Não é que você trocou mal porque o time perdeu. Não, é o contrário. O time perdeu porque você trocou mal também, né? Entre outras tantas coisas. Mas não fazia sentido tirar o Ranieri. Ele já tinha cartão, ele sentiu uma pancada. Tá bem. Isso são argumentos que eu entendo. Agora... Essa historinha do tipo, não, agora que perdemos, o técnico trocou mal. Não, perdeu porque trocou mal. É simples a conta. A matemática é simples. E aí ele tira o Ranieri e bota o Fausto Vera, do tipo... O que ele imaginou que fosse acontecer?
que ele imaginou? Que fosse ganhar o jogo por conta disso? O estádio inteiro vaiou, é óbvio. Aí ele, beleza, tira, bota o Matias Rojas, bota o Yuri Alberto pra tentar alguma coisa no segundo tempo. Só que o início do segundo tempo, meu Deus do céu, é de um... Cara, o primeiro gol, o Gênison cabeceia no meio dos zagueiros. Isso no fim do primeiro tempo, na última bola do primeiro tempo. Ou seja, os caras estavam dormindo. É aquele momento do jogo em que, como diria o sábio Vanderlei Luxemburgo, e desculpem ter que emular e ter que recorrer ao Luxemburgo nesse momento, fura a bola. Ali fura a bola, acabou o primeiro tempo. Você não pode tomar um gol ali. Tomou, vai broxado para o intervalo. Volta no segundo tempo, aí o time toma 2 gols, como eu disse, de pelada. Com o Gênison assim, tipo, só empurrando a bola para dentro do gol. Mas o que é isso, gente? Aí beleza, aí ele fez essas trocas, o time melhora um pouco, claro, né? O Novo Horizontino também dá uma segurada, inclusive tira o Gênison. Eu falei, pô, Eduardo, o cara fez 3 gols, você tira o cara. Mas tá bem, o cara já fez o que tinha que fazer no jogo. Aí vamos lá, aí Yuri, Pedro Raul, sei que, Matias Rojas, aí o Rojas bate uma falta bem. Acho que o Rojas até entrou bem. O Wesley entrou muito bem, como sempre. Inclusive o gol sai de uma jogada dele, ele já tinha feito outras. Ele, naquela jogadinha, né, pelo lado esquerdo, corta para dentro, chuta, a bola bate na trave. O Romero cabeceia e o Yuri Alberto faz o gol. Vejam só, o Yuri Alberto conseguiu fazer o gol. Mas, assim, teve um sufoquinho ali no segundo tempo, mas a coisa não aconteceu, né, gente? O Novo Horizontino foi muito inteligente, foi muito matreiro, foi muito decisivo e pegou um Corinthians amorfo, apático, abatido, com mudanças, sem entrosamento, sem reforços. Difícil, difícil. Aí o Mano vai para a entrevista e tenta explicar, né, o inexplicável. 4 derrotas seguidas. Aí o Mano fala o seguinte, eu não lembro a última vez que eu tomei 4 derrotas consecutivas. Eu lembro, mano. Foi agora. Foi agora no Inter. Ano passado, no Inter. 5. Perdeu 5 consecutivos. E só ficou porque o Alessandro Barcelos resolveu fazer um acordo com o Mano para permanecer. O Cudê estava empregado, ou seja, o Alessandro Barcelos não conseguiria fazer a troca que ele queria fazer e que ele fez depois, né? Porque o Mano já tinha passado até a turbulência maior no Inter, mas como ele queria o Cudê, aí ele aproveitou para demitir o Mano. Mas ele toma um 3-1 num Grenal também, que era a mesma coisa. Tava 3-0. E assim, mas um chocolate. Aí o Inter fez um gol e deu uma amenizada. Mas ali era uma derrota num clássico, 3-0 e a 5ª consecutiva. E mesmo assim, o presidente do Inter manteve ele no cargo. 5 derrotas. Ele não lembra quando foi a última? Pois em 2014, também pelo Corinthians, ele também perdeu 4. O final dessa história é um pouco mais positivo, né? Porque em 2014 o time ainda classifica para a Libertadores, ainda termina numa forma bacana, ele consegue reconstruir o time. A questão é se ele vai ter esse tempo, porque aquele Mano Menezes parece não existir mais. O de trabalhos muito interessantes no Cruzeiro, no Corinthians em 2014, lá no Grêmio lá em 2007. Esse Mano não sei se existe ainda não, de verdade. E assim, ele tá perdido. A sensação que eu tenho é essa. Quando ele bota o Pedro Raul, que chegou ontem como titular desde o começo, bota o Yuri no banco, bota o Fausto Vera no lugar do Ranieri, ele tem recursos escassos? Tem, mas a sensação que eu tenho é que ele está perdido e desesperado. E a realização prática disso é um Corinthians lanterna do seu grupo e com a mesma pontuação de rebaixado. Mais do que isso, o Ituano tem um jogo a menos. Se ele vencer o jogo na rodada, o Corinthians entra na zona do rebaixamento. Acho que 5 jogos, são 12 dessa primeira fase. Eu não estou falando que vai ser rebaixado no Paulista, porque aí são só 2 times. Aí seria um fiasco do tamanho da torcida do Corinthians. Agora, se ele não classificar, já vai ser um estrondo, né? Se o Corinthians não classificar para as quartas, já vai ser, meu Deus do céu. Aí não vai segurar mesmo. Tá difícil, gente. Tá difícil de explicar o Corinthians, tá difícil de entender movimentos táticos, estrutura sólida defensiva que não existe, ataque inoperante, meio-campo que não rola, não consegue criar jogadas. Aí um time que dorme no começo do segundo tempo, jogando em casa contra o Novo Horizontino. Não dá para explicar. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui. E inscreva-se no canal, hein? Conto muito com a sua inscrição. Eu volto na próxima ou a qualquer momento. Tchau!